A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que nós fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Nós estamos no segundo trimestre deste ano 2025, estudando uma série de lições, falando sobre e o verbo se fez carne, esse é o assunto geral, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Portanto, estamos estudando uma série de lições nesse segundo trimestre, falando sobre o Evangelho de João. Estamos aprendendo muitas coisas boas e ampliando o nosso conhecimento sobre importantes doutrinas da vida cristã, com base nos ensinamentos que Jesus trouxe no Evangelho de João. E eu tenho dito para vocês, tenho comentado que no Evangelho de João, Jesus nos traz importantes ensinamentos relacionados a doutrinas que são fundamentos da vida cristã, são fundamentos do cristianismo. Nós aprendemos aqui que Jesus, dialogando com pessoas, ele trouxe dentro do Evangelho de João ensinamentos que são a essência de uma vida cristã. Aprendemos sobre a regeneração, quando Jesus conversou com Nicodemos. Na lição de número 2, nós aprendemos sobre isso. Na lição de número 3, nós aprendemos sobre a verdadeira adoração, ensinamento trazido pelo Senhor Jesus no diálogo com a mulher samaritana. Depois aprendemos na lição 4, Jesus, o pão da vida, Jesus conversando com os fariseus e com a multidão. Na lição 5, nós aprendemos sobre Jesus como a verdade que liberta. Jesus, conversando com uma grande multidão, se revelou como a verdade que liberta o homem do pecado. Na lição de número 6, Jesus se apresentou como bom pastor, cuidando das ovelhas, E aprendemos muita coisa boa nesse diálogo que Jesus teve também com a multidão. Na lição da semana passada, nós aprendemos quando Jesus, conversando com Marta, traz importantes revelações sobre a ressurreição, sobre a vida eterna. Jesus afirmando que aqueles que creem nele, ainda que esteja morto, viverá. E na lição de hoje, a lição de número 8, nós vamos ter aqui como título uma lição de humildade. Jesus ensinando os discípulos que a humildade é um princípio, um valor considerado aqui primordial na vida daqueles que querem seguir a Jesus. É interessante, eu não vou dizer que é engraçado, porque não é engraçado, é trágico, mas é interessante observar que muita gente por aí diz ser seguidor de Jesus. Muita gente por aí diz ser imitador de Jesus. Mas quer imitar Jesus na realização dos milagres, quer imitar Jesus na sua forma de falar com autoridade, querem imitar Jesus, às vezes, até na sua maneira de vestir. Querem se vestir como Jesus se vestia lá há 2000 anos no Oriente, ali entre o povo ali de Israel. Tem pessoas que querem imitar Jesus, deixando cabelos longos, julgando, acreditando, que Jesus tinha cabelos longos. Alguns acreditam assim. Então, há realmente muitas pessoas que querem imitar Jesus, mas querem imitar essas coisas que eu coloquei aqui. Não procura imitar Jesus na sua essência, no seu caráter. Quer imitar Jesus em muitas coisas, mas abandona o principal, que seria buscar imitar Jesus no seu caráter, na sua maneira de agir e de reagir. Jesus, uma certa feita, disse
Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então é estranho que alguém queira ser imitador de Jesus, mas é um brabo, um agressivo, destemperado, descontrolado, autoritário, prepotente, arrogante, soberbo, extremamente vaidoso. É estranho, porque Jesus disse, aprendei de mim, e aí Jesus disse em que nós devemos ser imitador dele, em que área que nós devemos aprender com ele. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, eu entendo que a humildade é uma virtude primordial. Antes de eu querer imitar Jesus na sua palavra dita sempre com autoridade, antes de eu querer imitar Jesus expulsando demônios e curando os enfermos, eu deveria entrar pelo caminho da humildade. Porque de que adianta eu imitar Jesus expulsando demônios, curando os enfermos, se o meu coração não é como o coração do Senhor Jesus? Se o meu coração é altivo, se o meu coração é soberbo. E nós sabemos que existem muitas pessoas que são seguidoras do Senhor Jesus, que imitam e que procuram ser como Jesus era, humilde, mas também há aqueles que, infelizmente, se dizem ser seguidores de Jesus, mas não buscam essa virtude, não buscam essa qualidade para si. E, nesse caso, lamentavelmente, estão falhando em um ponto crucial para que, de fato, nós possamos dizer que somos crentes, né? Para que nós possamos, de fato, viver como cristãos. O que é a humildade? Bom, a palavra humildade, ela é variante de humilde, e ser humilde é a qualidade de reconhecer as próprias limitações, defeitos e fraquezas, sem se sentir inferior, e também de não se considerar superior aos outros, mesmo tendo qualidades, conquistas ou conhecimento. Eu acabei de ler para vocês aqui o que significa humildade dentro de um conceito humano, secular. A palavra humildade é isso, né? Significa isso. A humildade é a prática, é a qualidade de você reconhecer as suas próprias limitações, defeitos, fraquezas. Ou seja, uma pessoa humilde é uma pessoa que tem bom senso, que tem consciência da sua capacidade, da sua limitação. É uma pessoa que tem consciência do seu papel a desenvolver em relação às pessoas que estão à sua volta. Isso é humildade. Humildade é você se sentir, respeitar as pessoas sem se sentir inferior. E também não se considerando superior aos outros por causa das suas qualidades, por causa das suas conquistas ou do seu conhecimento. Então, uma pessoa humilde é aquela pessoa que, mesmo sendo ela dotada de virtudes, qualidades, de potenciais, mesmo ela sendo dotada de conhecimento além daqueles que estão à sua volta, um conhecimento maior do que aqueles que estão à sua volta, mas uma pessoa dotada de humildade, ela sempre vai saber tratar as pessoas com devido respeito. Na verdade, a pessoa humilde, ela não se posiciona, ela não busca ser melhor do que ninguém, mesmo sendo.
Ela não busca ser maior do que ninguém, mesmo sendo. E aí, nós aprendemos na lição de hoje, essa lição de número 8, que a humildade é uma virtude, uma qualidade que deve estar presente na vida de alguém que se propõe a ser seguidor de Jesus. Por uma simples razão. Por uma simples razão. Jesus disse: aprendei de mim. Jesus ensinou que os seus seguidores precisam aprender com ele a ser humilde, manso e humilde. Foi Jesus quem disse isso. Então, eu preciso entender a humildade como sendo uma virtude que deve nortear a minha vida, que deve fazer parte da minha vida, que deve estar presente na minha vida. Eu preciso ser humilde porque Jesus, enquanto estava aqui na terra, mesmo sendo Deus, ele foi humilde. Ele usou da humildade como uma virtude que fazia parte do seu dia a dia. Sendo assim, eu preciso também, eu tenho a obrigação, o dever de me esforçar para ser humilde como meu Senhor também foi. Bom, nós vamos aqui avançar mais um pouquinho. O nosso textual diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. Não faz parte, esse versículo 15 não faz parte aqui da leitura bíblica em classe, mas ele serve muito bem como uma conclusão daquilo que Jesus fez, que está relatado aqui em João capítulo 13, versículo 1 até o versículo 10. Nós vamos observar que aqui em João capítulo 13, versículo 15, depois de Jesus dar um exemplo de humildade, lavando os pés dos seus discípulos, ele pergunta aos discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? E aí Jesus conclui seu ensinamento, dizendo para eles: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que nós devemos, porque existem alguns grupos cristãos que usam a prática de lavar os pés uns dos outros na hora de participar da ceia, né? Há alguns grupos cristãos, algumas igrejas, onde há essa prática. É errado, pastor? É pecado? Não estou dizendo que é errado e que é pecado, de jeito nenhum. É apenas um hábito desenvolvido por essas igrejas. Mas é importante você observar que em nenhum momento Jesus está dizendo que lavar os pés aqui um do outro é uma doutrina. Não, Jesus não trata desse assunto aqui como uma doutrina, como uma ordenança em que as pessoas devem lavar os pés uns dos outros para participar da Santa Ceia. Não, aqui não está trazendo esse ensinamento como uma ordenança. O que Jesus quis passar para nós aqui é a essência. O ensino está exatamente na representatividade desse ato. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus estava fazendo os discípulos entenderem que a humildade, porque lavar os pés era um ato, uma prática que representava a humildade. Era algo que era feito por escravos, pelos criados, pelas pessoas mais simples. Quando alguém recebia um hóspede em sua casa, quando o dono da casa recebia um hóspede na sua casa, ele mandava o seu criado, o seu escravo, lavar os pés do hóspede. Não era o dono da casa que fazia esse trabalho. Era o escravo, o criado. Ou, quem sabe, a pessoa mais simples ali dentro da família.
Mas o dono da casa não fazia isso. E aí, o que Jesus quis passar aqui com esse exemplo que ele deu, não era no sentido literal, que nós devemos lavar os pés uns dos outros, porque de nada adianta você lavar o pé um do outro, mas o coração for arrogante, soberbo. Não adianta você lavar o pé do irmão e depois falar mal do irmão, lavar o pé do irmão e depois criticar o irmão, lavar o pé do irmão e depois disputar, competir com o irmão, posições na igreja. Então não adianta. Não é a prática que faz a diferença. O que Jesus queria que os discípulos entendessem ali era que o coração deles deveria ter uma postura de humildade, de simplicidade. O coração deles deveria ser um coração esvaziado de orgulho, esvaziado do espírito de competitividade, esvaziado da soberba. Jesus queria que os seus discípulos tivessem um coração cheio de desejo de servir, prazer em servir, dedicação ao serviço. Jesus queria que seus discípulos tivessem um coração cheio de vontade de ser útil, um coração humilde, prestativo, pronto a contribuir, somar, cooperar, juntar forças com o outro para que juntos possam fazer a obra. Então, com esse ato que Jesus aqui praticou aos discípulos, que foi lavar os pés, Jesus trazia para os discípulos a importância de sermos humildes, de compartilhar uns com os outros, de interagir uns com os outros, de aprender uns com os outros. Por isso que no versículo 15 Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, sejam unidos, sejam humildes, sejam simples, sejam ajudadores uns dos outros, sejam cooperadores, sejam prestativos, e qualquer que deseja ser o maior, seja o menor. Aquele que pretende ser o primeiro, seja o último. Seja pronto a servir o próximo. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a essência do cristianismo. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez questão de ensinar isso? Mais à frente nós vamos entender melhor ainda essa questão. Verdade prática. A submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Você quer conhecer um cristão que está crescendo espiritualmente, que está amadurecendo espiritualmente? É aquele cristão prestativo, que ama servir, que sabe se submeter, que se posiciona como humilde. Mesmo às vezes tendo capacidades, conhecimentos, mas ele se posiciona com humildade, sempre pronto a aprender e sempre pronto a servir. A gente descobre por aqui que a humildade é uma qualidade nobre, é uma nobreza. A qualidade, a virtude, a humildade é uma qualidade diferenciada. Até porque é uma qualidade que Jesus possuía. E quando nós passamos a possuir essa qualidade, a humildade, nós estamos, de fato, mais parecidos com Cristo. Leitura bíblica em classe. Se encontra João, capítulo 13, versículo 1 até o 10. O texto diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Temos aqui nesse versículo, observe que nesse texto aqui no versículo 1, o texto diz Jesus, né, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora. Observe que nós temos aqui a ideia de que Jesus tinha perfeito entendimento do que estava acontecendo. Jesus sabia que estava chegando a sua hora difícil, hora dura, mas Jesus não enxergava esse momento como um momento de derrota. Jesus não enxergava esse momento como um momento que representaria o fim. Não. Jesus sabia que estava chegando a hora, mas ele sabia que era necessário passar por esse processo e ele sabia que era importante ele passar para que houvesse o triunfo. Olha o contexto desse versículo aqui para a gente entender. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus estava aqui nesse momento preparado para encarar aqueles momentos que seriam difíceis, mas que ao mesmo tempo eram necessários para que ele pudesse triunfar. No versículo 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus. Versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. O que nós temos aqui nesse contexto? No versículo 2, nós temos a informação de que Jesus terminou a ceia, já havia a definição clara aqui sobre Judas como traidor do Senhor Jesus, isso tudo está no versículo 2. O diabo já havia colocado no coração de Judas o desejo de trair Jesus, e aí, no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ou seja, você encontra aqui no versículo 1, Jesus sabendo que estava chegando a sua hora, então Jesus tinha conhecimento de tudo que estava acontecendo, Jesus tinha um controle da situação. No versículo 3, Jesus sabia que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, então nós entendemos aqui que Jesus tinha a ideia clara de quem era ele. Jesus tinha a ideia clara. Jesus, enquanto estava aqui nessa terra, sabia que estava aqui cumprindo uma missão e que ele era o próprio Deus, o Filho de Deus, e que ele haveria de voltar para a glória. Jesus tinha conhecimento, ideia, noção de que ele estava ali terminando uma missão e que ele voltaria para o Pai. Observe o que o texto está dizendo aqui. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. E aí, isso significa que Jesus tinha consciência de que ele é Deus. Jesus tinha consciência aqui da sua autoridade, soberania, do seu poderio. Jesus tinha conhecimento da sua autoridade sobre todas as coisas. No entanto, apesar de tudo isso, apesar de Jesus ter conhecimento de tudo isso, no versículo 4 diz que ele levantou-se da ceia, ele se levantou da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. E no versículo 5 diz, depois pôs água numa bacia, o próprio Jesus, irmãos. O próprio Jesus. Ele se despiu das suas vestes, ele foi lá pegar uma toalha, cingiu-se com essa toalha, e aí ele vem, ou seja, ele pega essa toalha, amarra junto a si,
E aí ele vai e pega água, ele pega água numa bacia, coloca água numa bacia, e aí diz o versículo 5, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, olha o exemplo de humildade do Senhor Jesus. Observe uma coisa importante, meus irmãos. Lembra que esse jantar, essa ceia, foi realizada por Jesus em uma sala. A Bíblia nos diz lá nos evangelhos sinóticos que os discípulos chegaram, quando estava próximo à Páscoa, perguntaram a Jesus: onde nós vamos preparar a ceia? Onde nós vamos preparar a Páscoa? E Jesus ensinou os discípulos: olha, vocês vão encontrar no caminho aí um homem com um cântaro, vocês seguem esse homem que está com um cântaro, e quando ele entrar na casa, vá até o chefe de família dessa casa e pergunta a ele, fala para ele: o mestre precisa de um espaço para preparar a ceia. Onde vamos preparar? E a Bíblia diz que os discípulos fizeram isso, está lá nos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos orientados por Jesus foram, encontraram com esse homem carregando um cântaro, ele entra dentro de uma casa, eles conversam com o chefe de família dessa casa, e esse chefe de família deu um espaço para que Jesus se reunisse com os seus discípulos. Era uma sala mobiliada, uma sala pronta. Alguns dizem que era da casa de José de Arimateia, outros dizem que era da casa de João Marcos, né, da casa da mãe de João Marcos, exatamente o mesmo lugar onde os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas a Bíblia não diz onde foi. A Bíblia só diz assim, que os discípulos se encontraram com alguém que estava com um cântaro, conforme Jesus havia dito, e quando Jesus chegou até essa casa, pediu por esse espaço, e o dono da casa permitiu, né, concedeu a Jesus o espaço para se reunir com seus discípulos. Ok. Agora, Jesus se reúne com seus discípulos e fica claro aqui que não havia criados, não havia servos, não havia empregados para lavar os pés dos discípulos. E a lavagem dos pés para participar de uma refeição era uma prática comum. Se lavar para participar de uma refeição era uma prática comum. Mas era comum que o dono da casa concedesse um servo, um escravo, para fazer esse trabalho. Mas na ocasião em que Jesus participa da ceia com os discípulos, não tinha escravo, não tinha servo por ali. E por que não tinha? Porque o servo seria o próprio Jesus. Aquele que iria lavar os pés dos discípulos seria o próprio mestre. Por isso que não tinha criado. Por isso que o texto aqui deixa bem claro que Jesus tomou a iniciativa de pegar a toalha, cingiu-se com a toalha e foi fazer o trabalho. Porque não tinha quem fizesse. E Jesus tomou a iniciativa para fazer. Mesmo sendo ele o anfitrião, mesmo sendo ele aquele que convidou os discípulos. Mas ele agora, sendo o anfitrião, se posiciona como servo. Se posiciona como se fosse o criado da casa. E Jesus lava os pés dos discípulos, secando os pés dos discípulos com a toalha que ele tinha preso junto ao corpo. No versículo 6 diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Versículo 7, respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está
lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Claro que Jesus estava aqui fazendo referência ao fato de Judas já estar contaminado com o pecado, né? Pois Judas iria trair Jesus. No início do texto aqui, versículo 1, nós encontramos, no versículo 2, o texto dizendo que o diabo já havia entrado no coração de Judas. Então, Judas não estava limpo, mas os demais discípulos, Jesus trata aqui como limpos e apenas precisavam lavar os seus pés. É interessante você observar que Pedro, ele resistiu a princípio a essa lavagem. E Jesus deixou bem claro para ele que era necessário que ele também passasse por esse processo, sendo o próprio Jesus aquele que deveria lavar os seus pés. Há alguns pontos nesse comentário que eu gostaria de frisar aqui com vocês, mas antes eu gostaria de ler aqui uma parte que não está na revista de vocês, só na revista de professor, que diz o seguinte: ao lavar os pés dos discípulos, ele, no caso Jesus, nos ensina que a verdadeira grandeza do cristão está no serviço humilde. Os 3 tópicos desta lição abordarão o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo. Segundo, fará a relação entre humildade e autoconhecimento. Terceiro, reconhecendo os próprios... deixa eu dar continuidade aqui. Fará a relação entre humildade e autoconhecimento, reconhecendo os próprios limites. Agora sim, terceiro ponto. Promoverá um contraste entre humildade e ostentação, né? Na nossa lição temos a divisão aqui de 3 tópicos. Na introdução da lição diz o seguinte: nesta lição iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Primeiro tópico da lição diz o seguinte: uma história real sobre a humildade. Primeiro subtópico, lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com seus discípulos. Esse foi o último grande ensinamento de Jesus para os seus discípulos, a humildade. Por que Jesus se preocupou tanto em falar sobre isso? Se vocês lerem os evangelhos, vocês vão ver que em várias partes dos evangelhos, os discípulos disputavam entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus. Havia entre os discípulos uma disputa. Havia entre os discípulos uma competição. Em vários momentos, fica muito claro que os discípulos disputavam entre eles sobre quem seria o maior. Por isso, Jesus fez questão de trazer como último grande ensinamento aos discípulos a necessidade de serem humildes, de serem submissos uns aos outros, considerar uns aos outros superiores a si mesmo, para que haja o respeito, a harmonia e nós de fato tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, que sendo Deus, sendo em forma de Deus, ele abdicou da sua condição e se sujeitou à condição humana a ponto de morrer como qualquer outro ser humano pelos nossos pecados. Jesus, sendo o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, ele se aniquilou a esse nível para que nós pudéssemos alcançar o perdão dos pecados. Aí você observa que o rei
o rei se posicionou como servo. Era isso que Jesus queria que os discípulos entendessem. Se ele como rei, se ele como senhor se posicionou como servo, por que os discípulos queriam a posição, brigavam pela posição de liderança? Por que eles disputavam entre si a posição de proeminência, se o próprio Senhor, o próprio Rei, Rei dos Reis, o próprio Senhor Jesus, ele se posicionou na condição de servo, na condição de pequeno, a ponto de se sujeitar à morte em favor de nós. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, que queria fazer os seus discípulos compreender. Bom, no segundo subtópico aqui ainda do primeiro tópico, nós temos o seguinte, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Jesus foi o próprio servo nesse caso. Terceiro subtópico, nós temos a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade e que ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Vocês observem aqui que, de acordo com esse comentário feito, Jesus, mesmo sendo ele o anfitrião, ele se posicionou como servo, lavando os pés dos seus discípulos. Isso tudo porque ele queria trazer algumas lições importantes aos seus discípulos. Quais lições que Jesus queria trazer aqui? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o que Jesus queria demonstrar para os discípulos? Primeiro, ele queria demonstrar que os amava. E quem ama, se submete. Quem ama, cuida. Quem ama, serve. Quem ama, trabalha por aquele que é amado. Então, Jesus queria demonstrar com esse gesto o amor que ele tinha para com seus discípulos. Segundo, para prenunciar, isto é, prever simbolicamente o seu sacrifício voluntário na cruz. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus estava mostrando ali por que ele iria morrer na cruz. Jesus estava fazendo aquilo ali, mostrando por que ele iria morrer na cruz. Qual a razão? O que levaria Jesus a morrer na cruz? Jesus só morreu na cruz por amor aos discípulos. E ele fez isso porque ele era dotado de humildade. Humildade suficiente para se aniquilar ao nível do homem, para assim morrer em favor do homem. E a terceira razão que nós temos aqui, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Para transmitir a verdade de que aqueles que o seguem devem servir humildemente uns aos outros. Está estranho hoje, né? Porque a gente vê tantas pessoas aí fazendo uso do Evangelho para ter honrarias, fama, para enriquecer-se, para ter à sua volta dezenas e dezenas de pessoas que o idolatram. Porque nós hoje temos, infelizmente, entre nós, pessoas que estão sendo idolatradas. E o pior, o tal idolatrado está gostando disso. São pessoas que ainda não aprenderam com Jesus.
Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqueles que querem me servir precisam servir ao próximo. Aqueles que querem ser proeminentes no reino de Deus precisam se submeter, servir. Precisam ser servidores, precisam ser prestativos. E só vai servir, só vai ser realmente prestativo aqueles que tiverem no seu coração a humildade, a arrogância, a vaidade, a altivez, a prepotência. Nada dessas coisas combina com o coração de um verdadeiro seguidor de Jesus. Isso tudo é exatamente o contraste, é o paradoxo daquilo que Jesus deseja para os seus seguidores, que sejam humildes, mansos, submissos, servidores, prestativos, que estejam sempre prontos a somar, a cooperar. Segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui: humildade implica autoconhecimento. Primeiro subtópico: conhecendo a própria natureza. Já falei aqui para vocês, Jesus, ele mostra, pelo menos João revela aqui, na sua declaração, no versículo 1, versículo 3, mostra que Jesus tinha pleno conhecimento do que iria acontecer com ele, mas ele também tinha pleno conhecimento de quem ele era. Então Jesus não estava fora de si. Jesus tinha senso, ele tinha consciência de quem ele era e de tudo que estava para acontecer na vida dele, de tudo que estava acontecendo com ele. Isso mostra que Jesus tinha conhecimento de si mesmo. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que tem conhecimento da sua vida, dos seus limites, sabe respeitar o próximo. Uma pessoa humilde é aquela pessoa que, mesmo sendo superior, sabe se posicionar de forma respeitosa, sabe descer ao nível das pessoas que estão à sua volta para lhes dar respeito e também ser mais um somando forças com essas pessoas. A humildade é isso. E Jesus, mesmo sendo quem ele era, ele tomou a posição de servo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus. Segundo subtópico, o exemplo deixado por Jesus. Nós temos aqui, no meio da página aqui, página 58 da revista de Professor, dizendo o seguinte: no entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 6, o apóstolo Paulo, ensinando sobre a humildade aos crentes de Filipos, da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, Paulo cita Jesus aqui como nosso maior exemplo de humildade, porque Jesus, sendo ele em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se misturou entre os homens, sofreu entre os homens, sentiu as mesmas necessidades dos homens, sentiu as dores que os homens sentem e, por fim, morreu para que o homem pudesse alcançar a salvação. Jesus poderia interromper esse processo a hora que quisesse, poderia abandonar esse processo a hora que quisesse, mas ele, na sua humildade, ele obedeceu uma missão dada pelo Pai, cumpriu a missão dada pelo Pai. Ele foi obediente à missão dada pelo Pai. Se submeteu na sua forma humana, se sujeitou na sua forma humana e assim conviveu com os homens, mesmo sendo os homens tão pecadores e tão imerecedores, porque não merecíamos, os homens não mereciam, mas Jesus, pela graça, pela misericórdia,
conviveu com os homens há 2000 anos e morreu por todos os homens para dar a salvação. No terceiro subtópico nós temos aqui o maior no reino de Deus. Aí temos, o que eu já citei aqui, o nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 25 a 27, fala sobre isso. Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava os discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Tem, inclusive, lá nos registros dos evangelhos, uma coisa interessante. Tiago e João pediram a mãe de Tiago e João foi pedir a Jesus para colocar no reino de Deus um à direita e o outro à esquerda do trono. Ou seja, vocês imaginem bem, eles estavam pedindo para ocupar um à direita e o outro à esquerda do trono do Senhor Jesus, no reino de Deus. Então existia assim um desejo, uma ambição para tomar lugares de honra no reino de Deus. E aí Jesus perguntou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles falaram, podemos, Senhor, podemos. E Jesus disse, na verdade vocês vão beber. Na verdade vocês vão passar por dores, aflições, perseguições, escárnio como eu também vou passar. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim. E aí Jesus foi ensinando a eles que quem quisesse ser o maior, teria que ser como uma criança. Quem quisesse ser o maior, deveria ser o menor. Porque no reino de Deus, o maior serve a todos. E não foi o que aconteceu? Jesus sendo o rei, o maior, ele nos serviu, dando a sua própria vida por nós. Ele nos serviu, o maior, servindo a todos nós, pobres e miseráveis, que não merecíamos, mas o Senhor quis nos servir com a sua graça e misericórdia. No terceiro tópico da lição, nós temos aqui o fechamento, humildade vezes ostentação. Primeiro subtópico, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado aqui no Evangelho, Os Evangelhos de Lucas, capítulo 9, versículo 46 até o 47, Marcos, capítulo 9, versículo 34. Nós já falamos sobre isso, havia sim entre os discípulos uma disputa para ver quem é que teria lugar de primazia no reino de Deus. E Jesus se encarregou de ensinar aos discípulos, fazendo-os ver que não era com esse coração que eles deveriam permanecer seguindo a ele. No segundo subtópico, nós temos o caminho humilde de Jesus. E no terceiro subtópico, um convite à humildade. Na conclusão da nossa lição, diz o seguinte: nesta lição abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e a outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Desta forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Bom, a lição de hoje é um aprendizado muito forte, que, penso eu, deveria ser melhor absorvido por todos nós. Porque há muita gente por aí querendo ser imitador de Jesus, mas quer imitar Jesus poderoso, o Jesus libertador, o Jesus pregador, quer imitar o Jesus cheio de poder e autoridade, mas não quer imitar o coração de Jesus.
não querem ser humildes como Jesus, não querem ser doador da vida em prol do próximo como o próprio Jesus. Mas esta lição nos faz compreender de uma forma muito clara que uma das qualidades mais importantes e que melhor nos faz se identificar com Cristo é a humildade. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê condições de sermos verdadeiros imitadores de Cristo, a começar pela mansidão e pela humildade, porque foi isso que Jesus fez questão de ensinar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Muito mais importante do que lavar os pés no sentido literal é usar deste texto, deste exemplo deixado por Jesus, para sermos humildes e servirmos, estarmos sempre prontos a servir o outro, independentemente de quem seja, mas sempre pronto a servir, com amor, com alegria, entendendo que o que Jesus quis dizer aqui é que nós não temos que lavar os pés no sentido literal, mas que temos que, sem dúvida nenhuma, ser simples, humildes, saber muitas vezes ser prestativos, saber servir, porque esse princípio é um princípio fundamental, essencial na vida de um seguidor do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Por favor, compartilhe aí o nosso vídeo. Comentem também, dê a sua opinião sobre a lição. Convide pessoas a se inscrever no nosso canal, porque é muito importante para nós, para continuarmos crescendo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz.